Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau. É controvérsia emocional. Agora Lula foi simplesmente espetacular. Olha só o que ele disse. Foi justamente por brigar pelos pobres, cuidar dos doentes. Inclusive, gente, eu estou dodói. Esse foi o motivo que a gente não teve live ontem na nossa quinta-feira. Mas vamos continuar. E atender aos mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. E aí? O que você acha da afirmação de Lula? Sem paixões, independentemente de você ser de esquerda ou de direita. Mas se você é cristão, você concorda ou não com Lula? Sim ou não? Sim! Não, Jota, eu não concordo. Jesus jamais seria de esquerda, pois a esquerda representa o mal, a esquerda representa o demônio e a direita representa deuses, porque são vários em Israel. As pátrias, porque... E as famílias, porque tem gente aí que tem um bocado de família, um bocado de filho com filho. Enfim, olha, eu adoro entrar nesse tema. Porque sempre que eu entro nesse tema, tem pessoas dizendo que eu não sei do que estou falando, porque segundo a Bíblia, então, só para deixar claro, mais uma vez, quem já me segue aqui, então, né? Eu não discuto fé. Eu não discuto crenças. Aqui a gente usa a ciência para analisar fatos históricos, antropológicos, teológicos. Se você quiser discutir sobre fé, vá para a igreja. É justo. É muito justo. É justiça. Então vamos lá, só um resuminho básico do contexto histórico, de onde Jesus nasceu e cresceu. No Oriente Médio, lá nós vamos ter a Palestina, né, o que sobrou da Palestina. A Palestina antiga era dividida no sul a Judéia, no meio a Samaria e no norte a Galileia. E durante muitos anos, o Império Romano governou toda essa região, tendo como imperador o Otávio Augusto. E como o império era muito grande, o imperador colocava em cada lugarzinho assim um governador para cuidar da região dominada. E um desses governadores foi Herodes o Grande, que era responsável pela essa região aí da Palestina. E Herodes, para não ter muito trabalho em explorar e cobrar altos impostos dos judeus, ele trocava favores com a elite religiosa judaica, quer dizer, os saduceus e os fariseus, para que eles manipulassem o povo, deixassem o povo assim mais mansinho, tá? E o Herodes, ele viveu ali 37 a.C. até 4 depois que Cristo nasceu. E quando ele morreu, gente, estourou várias revoltas. E você deve perguntar, Jota, revoltas por quê? Porque o povo era explorado, era obrigado a pagar altos impostos. Os judeus não concordavam com a injustiça, com a opressão do Império Romano. Não me diga! Então foi nesse contexto social que Jesus nasceu. Já não era mais Herodes o Grande, o governador, mas sim o seu filho, o Herodes Antipas. E muita gente faz confusão, porque daí Herodes já tinha morrido quando Jesus nasceu. Como é que Herodes perseguiu Jesus? Então, vamos lá, né? Como eu disse, a elite religiosa eram os saduceus, que eram os líderes religiosos, juízes, e que tinham privilégios como governador para impedir as revoltas. Eu faço o que eu posso. Mas tinha os fariseus também, que eram os hipócritas, metidos ali a santos, gente calificada, que eu oro para todo mundo feio, enfim. Bem, afastadinho ali daquele mundo, no deserto, tinham os essênios. O povo que vivia do celibato, que vivia para o estudo do Torá, que é as escrituras sagradas de Deus, né, dos judeus. Bem, e os essênios, eles jejuavam, oravam, faziam rituais de purificação e tudo que eles tinham era dividido entre eles. Eles eram comunistas, dividiam tudo com o bem comum. Bem, existe um momento em que Jesus some.
né? Jesus está ali na sua última aparição, quando tem 12 anos. Você vê isso lá em Lucas, né? Quando ele está conversando com os mestres. Depois ele aparece 30 anos, se passa 30 anos. Rapaz, Jesus ali já para ser batizado e tudo, né? Então você pergunta, Batista, onde é que estava Jesus? Olha só, Jesus, o que tudo indica, ele foi fazer um curso superior no deserto com os essênios, inclusive se dominavam nazarenos, e levando em consideração a cidade de Nazaré, nem aparecia nos mapas antigos. Provavelmente era um erro de tradução, não era Jesus de Nazaré, era assim Jesus Nazareno, fazendo referência aos essênios. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vixe, esse cara só quer ser o Pablo Marçal, cheio de novió, cheio de mentira. Bem, se você quiser saber mais do que eu estou falando, coloca aí no Google. Coloque estudar sobre os pergaminhos achados em 1947 no deserto de Qumran. Bem, mas voltando aqui ao que o Lula disse, a verdade é que as ideologias que conhecemos hoje não existiam no tempo de Jesus, mas algumas das passagens podem ser vistas como alinhadas a valores associados a ideais de justiça social, igualdade e solidariedade que eram pregados pelos essênios, que eram pregados pelo Jesus. Mas e aí, você gosta desse tipo de vídeo? Conteúdo de qualidade tratando de assuntos políticos, históricos, geopolíticos, econômicos e até teológicos, uma linguagem simples, forma acessível e com uma pitadinha, assim, sabe, um pouquinho de humor pra gente. Vai, ó, se inscreve aqui no canal, ó. É de graça, você pode comentar, você pode compartilhar se você acha que mais pessoas deveriam ficar sabendo disso. Compartilha isso, gente. Agora, a gente vai entrar na parte que eu simplesmente adoro, que é quando eu dou uma surra no bolsonarismo, no Silas Malafaia, no Pablo Maracutau. E o melhor de tudo, usando a Bíblia. Aqui vão 4 tops de algumas passagens bíblicas que podem ser interpretadas nos ideais de justiça social, igualdade e solidariedade. E vamos com a primeira. A preocupação com os pobres e os marginalizados. Jesus frequentemente expressava sua preocupação com os pobres, com os doentes, com os marginalizados, defendendo a justiça social e a compaixão por aqueles que são excluídos pela sociedade. E aí eu vou começar com Lucas 4, ali de 18 a 19. Jesus lê uma passagem de Isaías e aplica a si mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Gente, esse ano da graça refere-se ao ano do jubileu, uma prática judaica de restribuição de terra, de perdão de dívida e que pode ser visto como uma crítica às desigualdades sociais. Miserável. Tópico 2, igualdade e humildade. Jesus defendeu uma visão de sociedade em que os mais humildes seriam exaltados, enquanto os poderosos seriam derribados. E aqui eu falo de Mateus 19, 24. E, outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui Jesus faz uma crítica direta ao acúmulo de riqueza, viu, Pablo Marçal? Mostrando que o materialismo e a busca por riqueza são barreiras para a espiritualidade e a salvação. Eu não estou suportando mais. E digo mais, eu não digo é nada, eu digo sim. Olha, Lucas 6, 20 a 21. Então ele olhou para os seus discípulos e disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois vocês pertencem aí ao reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, por haverão de rir. Esse trecho pode ser visto como uma inversão de valores tradicionais, onde aqueles que sofrem e são marginalizados agora serão recompensados. E vamos para o tópico 3, a redistribuição de renda, de riqueza. Jesus incentivou a generosidade, a redistribuição de recursos, de renda, algo que é frequentemente associado às ideologias que defendem a maior equidade econômica. E fica ali, ó, em Lucas 12, 33. Vendam o que possui e dê aos pobres. Façam para vocês bolsa que não se gaste, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Nessa passagem, Jesus orienta aos seus seguidores a se desprender dos seus bens materiais e ajudar os necessitados. Silas Malafaia, cadê, cara? Tu tá seguindo mesmo? Não. Ó, Silas, deixa eu dizer pra você, ó. Atos 2,
44 a 45. Embora aqui eu vou falar de uma descrição dos primeiros cristãos depois da ressurreição, mas reflete um princípio que foi ensinado por Jesus. Todos que criam e mantinham-se unidos tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso aqui é essênios puros, isso aqui é comunismo. Olha, meu circular, esse comportamento de partilha de bens dos primeiros cristãos é muitas vezes citado como exemplo de uma forma de comunidade que se assemelha aos valores de justiça social e igualdade econômica. Mas vamos agora para o quarto tópico, que é o tópico que os bolsonaristas mais adoram, que é o amor ao próximo. A ênfase que Jesus dá a esse amor, independente da sua posição social e econômica, que pode ser visto como uma proposta de inclusão, de igualdade social. E eu falo de Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este, esse segundo é o mandamento, tá? E o segundo semelhante a este é: ame ao próximo como a ti mesmo. Esse princípio de amor e solidariedade é a base para várias interpretações em que coloca Jesus como o defensor da igualdade e da justiça social. Bem, todos esses ensinamentos batiam de frente com a repressão de Roma, com a elite judaica, e por isso que resultou na sua crucificação. Eu acho que compreendi. Conclusão, gente, sem puxar sardinha nem paixões. A verdade é quase que eu não consigo terminar esse vídeo de tanta dor na garganta, mas Jesus não apresentou nenhuma ideologia política no sentido que a gente conhece hoje, né, no sentido moderno. Mas os ensinamentos de solidariedade, cuidado com os marginalizados, críticas às injustiças sociais podem ser interpretados como consistentes com os ideais frequentemente associados à esquerda. Gostei. Ainda estão aí? Já acabou. E a gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa. Votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus.